grande missão dele era libertar o povo hebreu da escravidão que eles estavam vivendo pelo povo egípcio, né? Enfim, deixa eu só... ele foi criado ali no palácio, a gente já falou um pouco a respeito disso, né? Ele era muito aplicado, ele era muito dedicado em tudo que ele fazia, ele tinha destaque na academia militar, né? Então, com isso, ele foi ganhando, com a sua personalidade marcante, enfim, ele foi ganhando cada vez mais espaço dentro do palácio do faraó, né? Os sacerdotes e os escribas, eles pressentiam em Moisés um perigo para o povo egípcio, né? Para o povo do Egito. E ele era um grande estrategista, né? Só para a gente ter uma ideia de como ele era um grande estrategista, em determinado momento, o faraó determinou que o exército do Egito conquistasse um povoado na Etiópia, né? Mas o povo da Etiópia era bem tranquilo, porque eles sabiam que os campos em volta de onde eles habitavam era um campo rodeado por serpentes. E os exércitos eles não conseguiam passar por ali porque aquelas serpentes elas atacavam e matavam os soldados. Então os exércitos não se arriscavam a tomar o povoado, a invadir efetivamente o povoado dele, né? Mas como Moisés era um cara bastante astuto, bastante inteligente, muito estrategista, o que ele fez? Ele descobriu que tinha uma espécie de ave, uma ave de rapina, que comia essas serpentes. Então ele determinou para o exército egípcio que capturasse essas aves e levou para esse campo e começou a soltar aquelas aves ali. Essas aves começaram a atacar e comer as serpentes. Abriu o campo, o exército invadiu e tomou a Etiópia, né? Dentro da pesquisa que eu fiz, em alguns momentos fala-se a respeito de mortes e coisa do tipo, mas o autor Edgar Armond ele deixa muito claro no livro Iniciação Espírita que essas mortes talvez elas não sejam um pouco fantasiosas, né? Não dá pra gente ter certeza, a gente está falando de uma história que aconteceu há cerca de 3.500 anos, mas de qualquer maneira, pela grandeza espiritual, pela personalidade marcante, por toda a capacidade, por toda a missão que Moisés teve diante do planeta Terra, porque ele não estava libertando só o povo hebreu, diante de todo o planeta Terra, eu acho pouco provável que Moisés tenha se envolvido em algum episódio aí que tenha tido alguma mortandade. Tudo bem? E é exatamente por isso a sua estratégia ela era sempre montada com sabedoria e com capacidade de observação, e a gente vai conseguir entender um pouco melhor disso ali um pouquinho mais adiante, né? Moisés ele teve, dando sequência aí na tua vida, na sua vida, teve um período que ele foi viver com os escravos. Ele não era escravo, mas ele foi viver com os escravos. Ele foi trabalhar entre os escravos e foi trabalhar próximo do seu povo, né? Ele tinha uma grandeza de espírito que ele paralisava os soldados somente com seu olhar. Ele tinha um olhar muito penetrante, muito profundo, e ele paralisava os soldados egípcios somente com o seu olhar, né? Então, sempre que tinha algum excesso por parte dos guardas e tudo mais, ele dava um jeito de interferir, de intervir, e por conta da sua grandiosidade moral e das regalias, entre aspas, que ele desfrutava perante ao faraó, os guardas sempre respeitavam ele. Até que um determinado dia teve um guarda que não respeitou e ele ameaçou Moisés com uma lança, né? E ali num embate, Moisés, segundo as escrituras, Moisés feriu esse soldado e esse soldado ele morreu. Rapidamente os outros soldados, quando souberam disso, levaram essa informação para o faraó e naturalmente acharam que isso era um absurdo. Como pode um hebreu assassinar um egípcio? E aí veio uma determinação
que era para caçar Moisés por onde ele estivesse e sacrificá-lo. Termutes, que era sua mãe por excelência, sua mãe adotiva, ela mandou um recado para ele e disse o seguinte: a espada do faraó paira sobre tua cabeça. Moisés, astuto, já tinha ali um pouco mais de clareza a respeito do que era a sua proposta de vida, do que era a sua missão. Ele fugiu do Egito e foi embora para o deserto, né? Então Termutes ajudou ele com traje, com as roupas, enfim, com alguns suprimentos, né? E aí quando ele chega numa cidadezinha, num vilarejo chamado Madian, ele conhece uma família que mora lá e ele conhece as filhas de Jetro, né? Que é o chefe de uma família, vamos dizer assim, né? Ele faz amizade com aquela família, passa a morar ali junto dessa família, né? Ele é acolhido de maneira muito afetuosa e ele casa-se com Zéfora, que é uma das filhas de Madian. E aí, segundo o autor, ele passa cerca de 40 anos pastoreando as ovelhas e observando a natureza. Então imagina, pensa comigo, um espírito da envergadura moral de Moisés, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem espiritual, passa 40 anos no deserto pastoreando ovelhas e observando a natureza. O quanto de aprendizado ele não consegue ainda agregar para o objetivo final dele, que é exatamente a libertação do povo hebreu, né? Então, é exatamente com esse conhecimento que ele consegue conduzir o povo hebreu lá no que a gente chama hoje de Êxodo, tá? Aquela história da abertura do Mar Vermelho e coisa do tipo, né? Isso se deu exatamente por conta dessa capacidade de observação e por conta de todo esse conhecimento que Moisés adquiriu nessa época. Tudo bem? Um dia, ele pastoreando ali as suas ovelhas, ele estava no Monte Horebe, no Sinai, e ele viu que tinha ali uma planta chamada de sarça. Ela estava pegando fogo, que era muito comum em função do clima lá do ambiente, né? Ele viu que essa sarça ela pegava fogo, mas ela não queimava, ela não se desfazia, ela não se desmanchava, né? E aí ele se aproximou dessa sarça e falou assim: puxa vida, deixa eu ver, deixa eu entender um pouco melhor o que é que está acontecendo. E aí uma voz vindo deste evento, que a gente pode entender aqui como sendo um evento mediúnico, né, um evento de efeito físico, uma voz ordenou que ele voltasse ao Egito para libertar o povo hebreu. Tá? E aí ele, cheio de dúvidas, né, falou assim: mas como assim? Como que eu vou lá e vou falar para o faraó e ele vai libertar o povo? Né? E aí essa voz orientou ele que ele tinha ali alguns prodígios, né? Que é onde tem a história de que ele joga a sua vara de pastor, né? Uma vara que ele usava como pastor, ele joga a vara no chão e essa vara vira uma serpente, né? Tem a história da mão leprosa e da água que se transformou em sangue, enfim, tem alguns prodígios aí que ele tinha, segundo esse feito, essa voz que vinha da sarça, orientava ele ali dos prodígios que ele era capaz de proferir, enfim, né? Enquanto ele estava indo de volta para o Egito, ele se encontrou com seu irmão Arão, que também tinha ali uma mediunidade, também tinha ali uma missão dentro de todo esse contexto, junto de todo esse povo. E Arão vinha de encontro a ele, alertando ele sobre a missão que ele tinha da libertação do povo hebreu. E aí ele falou assim: opa, então o negócio de fato é sério, né? Ele teve mais uma confirmação e ele seguiu adiante no seu propósito, né, de falar com o faraó para pedir a libertação desse povo. Ele chega diante do faraó, que o nome do faraó é Menerpat, acho que é isso. Minhas pronúncias não são das melhores, tá bom?
E aí ele chega lá e fala assim, Faraó, o meu Deus é um Deus único, ele ordenou que o meu povo seja libertado dessa escravidão que já dura muito tempo. E o Faraó fala assim, mas não é assim, né? E aí ele pega e começa a mostrar os prodígios dele, né? Ele joga a vara no chão, a vara vira uma serpente, e aí ele começa a mostrar ali alguns prodígios que ele era capaz de fazer, né? E aí o Faraó fala assim, então tá bom, você consegue fazer isso? Então espera aí. Mandou chamar os seus sacerdotes, né? E os sacerdotes dele vieram lá e fizeram os mesmos prodígios. E aí Moisés ficou preocupado, né? Falou, puxa vida, e agora? Depois desse episódio, o Faraó intensificou muito a violência contra os hebreus. Moisés voltou lá e falou assim, seu Faraó, o meu Deus mandou você soltar o meu povo. E ele me disse que se você não soltar o meu povo, o seu povo vai ser acometido por 7 pragas. E quando a gente vai buscar lá a referência, essas 7 pragas, na verdade, a gente pode entender como 10 pragas, né? E aí eu vou falar aqui rapidamente, na sequência eu vou tentar explicar também rapidamente, mas cada uma delas, né, a gente entrando com um pouquinho mais de cuidado aí em cada uma. As águas que se transformaram em sangue. A segunda praga é das rãs. A terceira praga é dos piolhos. A quarta praga é das moscas. A quinta praga é da peste nos animais. A sexta praga é das úlceras, das doenças de pele que começaram a surgir no povo. A sétima praga é a saraiva. A oitava praga, a praga dos gafanhotos. A nona praga é das trevas. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos, a morte dos filhos mais velhos. E aí, só para a gente tentar entender um pouquinho, né, fala assim, mas nossa, como aconteceu todos esses prodígios e tudo mais. Se a gente parar para avaliar, a ciência explica cada uma delas, né? Então, a primeira praga, que é a transformação da água em sangue, foi um tipo de alga que surgiu, que nasceu naquela água e que transformou aquela água numa água vermelha, né? Moisés, como um observador, como um espírito de grande envergadura, eu entendo, e essa agora é a minha opinião, eu entendo que ele conseguiu observar isso, né? Em função de alguma característica, ele conseguiu observar que aquela alga ia se proliferar naquela região e que ia transformar aquela água em água vermelha. Essa água, ela começou a produzir um odor, aspecto feio, e enfim, fétido e tudo mais, e com isso houve uma proliferação de rãs, né? Por conta disso, e aí vem a terceira, a quarta e a quinta praga, tá? Os mosquitos começaram a atacar homens e animais, porque essa água ela estava fétida, ela estava contaminada. Os mosquitos começaram a se reproduzir. As moscas invadiram ali todo o território, enfim, e começaram a atacar os homens e os animais, né? As rãs, como predadores naturais desses insetos, elas também começaram a se reproduzir de maneira descontrolada e, enfim, né? Tudo na natureza se encadeia. Quando a gente consulta o livro do Espírito da Verdade, ele nos esclarece a esse respeito. Ele fala assim, tudo na natureza se encadeia, né? E aqui não é diferente. Por conta desses mosquitos, começaram a atacar as pessoas e começaram a produzir ali úlceras e doenças de pele e tudo mais, né? Tem aí a história da chuva de pedras, que na verdade era uma chuva de granizo, e que destrói plantações, né? E que devasta as plantações ali da região. Na sequência disso, vem uma nuvem de gafanhotos por todo o território, né? A região era uma região, segundo a fonte que eu consultei, era uma região úmida que atraía
Esses gafanhotos